Vamos, Então, vamos dar início, então, ao nosso encontro, né? O nosso encontro quinzenal, sobre a leitura do Seminário 10, né? Nós terminamos a aula 2, estamos partindo para a aula 3, sendo que a gente ficou de retomar, assim, fazer um gancho, retomar o finalzinho da aula 2. Antes, Vera, de você ler, eu queria fazer uma observação até sobre o texto, né, que o Ricardo sugeriu. Gostaria de dizer que eu não li ainda, mas eu examinei, né? Eu examinei assim a procedência, as referências. Eu acho que é um texto que é muito válido para o grupo. Vou reforçar aqui. Então, logo vou lê-lo, porque ele não fala só da angústia, ele fala da angústia no Seminário 10. Então, é importante, eu acho que vai acrescentar. É de um professor da Universidade Federal do Pará e de uma mestre, né, que acredito que tenha sido orientanda dele, porque fez mestrado também na Universidade Federal do Pará, né? Então, um artigo em dupla, e as referências e a proposta que eles colocam no resumo do artigo, né, é justamente de um percurso sobre angústia no Seminário 10. Então, como é no Seminário 10, vale porque a leitura, a né, gente? angústia, né, tem trabalhos diversos em diversos pontos, mas como o artigo se propõe a falar do Seminário 10, eu acho que para a gente vai ser bem, bem rico, né? Então, tão breve eu vou pegar para ler, né? Não pude nessa quinzena, só dei uma investigada, tá bem? Mas vamos lá então, Vera, você vai ler da Queria, onde? queria retomar um pouquinho as fórmulas, né, que a gente trabalhou na aula passada, no item 2, né? E lá Uhum, traz essas 4 fórmulas, né, do desejo em Hegel, do desejo na psicanálise, né? Uma fórmula da uhum, angústia e uma última fórmula, né, como a saída, como uma saída da angústia, né? uhum, Então, é bem interessante, né? Principalmente a fórmula do Lacan, né? Do desejo, e ele difere, né? Do Hegel, né? Que para o Hegel, né? O Hegel acaba, para ele são duas consciências, né? Ele traz, uhum, e para o Lacan a alteridade já é do campo do inconsciente, né? Essa é uma diferença radical, assim, do desejo nos dois, né? Apesar de algumas coisas em comum. E na Fórmula 3 que ele faz, que ele traz da angústia, né? Ele traz esse X, né? Como o enigma, né? O desejo como enigma, né? No campo do outro, que seria essa certeza, né, do outro, retomando aí a metáfora da louva-a-Deus, né, essa certeza de que ele seria comido, né, ele estaria à mercê ali, né. E a última fórmula, E né, uma que angústia principalmente do olhar também, né? Que uhum, ele vai falar nessa ocasião o do espelho, louva-a-Deus, né, que não é aqui, dos olhos, assim, quando o louva-a-Deus se aproxima. uhum, como um espelho, né, que fica um globo como um espelho. E a última que ele traz essa saída, né, que seria esse zero que ele coloca aqui como um vazio, né, em torno de uma falta, ou seja, né, algo com que você pode preencher. Não falta a falta, né, quando a falta aparece. Seria essa possibilidade, né, de preencher, né? Então é bem, bem interessante assim, né, o percurso que ele faz, né? Aí, e ele fala, né, que o objetivo, né, é separar-se do desejo do outro e constituir um desejo próprio, né, assim, da análise ali, né? Então, aí retomando aqui o item 3, né, vamos lá. Antes de deixá-los por hoje, quero simplesmente apontar algumas observações. Há alguma coisa que vocês veem afigurar-se igual
tanto na formulação de Hegel quanto na minha. Por mais paradoxal que isso possa parecer, o primeiro termo delas é um objeto A. É um objeto A que deseja. Só para situar, a gente está na página 35, né, do seminário 10, retomando o item 3, que é da aula, o finalzinho da aula 2, para então, aliás, que ele é bem grande, né, Vera? A gente vai reler esse item todo? A gente já leu o item 3? Sim, porque aqui está aquela fórmula que eu coloquei até lá no quadro da Eu achei que a constituição do gente não sujeito. tivesse lido ainda, sabia? Esse item 3. Uhum. Olha que Mas eu doideira. trabalhei essa fórmula que vem na página Sim, eu 36. me lembro que você fez uma referência, mas eu achei que a gente não tivesse lido. Não, Bem, acho que então, sim. querem passar direto para o Unheimlichkeit, para o capítulo 3? Aham. Essa, só retomando, né, que essa fórmula, o primeiro esquema da divisão, depois que ele sai É, dessas fórmulas, né, onde ele está se comparando com Hegel, com a consciência de Hegel e o inconsciente para a psicanálise, né, enfim, ele traz o primeiro esquema da divisão do sujeito, que é o sujeito quando se encontra com o outro, percebe que o outro é barrado, ele também recebe a sua barra, e com isso cai nessa divisão, nessa operação, cai o objeto A, que vai ser o objeto de desejo, que vai ser o objeto causa de busca, de vida, né? Ao mesmo tempo que ele é um resto, né? Que ele nos causa angústia. Ele é o resto dessa divisão e ele é causa de desejo a partir dessa divisão. Então, a gente trabalhou esse esquema, né? E aí a gente pode ler o finalzinho da 37, o que ele está propondo para entrar na aula 3. Eu acho que isso é que a tá. gente Então, poderia fazer. vou Deixa eu ler ver então aqui o da último onde. parágrafo. Pode até ser daqui, o do segundo, ó, o ponto, o primeiro praticamente, né? Porque o outro já está começado. O ponto em que estamos da teoria do desejo, para a gente pegar aí. Tá? Então, em que ponto estamos da teoria do desejo? Vamos ver, então, a partir daí. O ponto em que estamos da teoria do desejo, em sua relação com o outro, de fato lhes fornece a chave de que, ao contrário da esperança que a perspectiva hegeliana poderia dar-lhes, a forma da conquista do outro não é a do eu te amo, mesmo que não queiras, adotada com demasiada frequência, infelizmente, por um dos parceiros. Não pensem que Hegel não se apercebeu desse prolongamento de sua doutrina. Há uma notinha muito preciosa em que ele indica que é por aí que poderia ter feito passar toda a sua dialética. Ele também diz que se não tomou esse caminho, foi porque lhe pareceu que esse carecia de seriedade. Como tem razão. Essa formulação, façam uma experiência com ela e vocês me contarão as novidades sobre seu sucesso. Mas há uma outra formulação que, se não demonstra melhor sua eficácia, talvez seja apenas por não ser articulada. Obrigada. Mas isso não quer dizer que não seja articulada. É o eu te desejo, mesmo sem saber. Em todo lugar em que consegue fazer-se ouvir, por mais inarticulada que seja, esta, eu lhes asseguro, é irresistível. E por quê? Não lhes deixarei isso como adivinhação. Suponhamos que ela seja dizível. O que é que digo com isso? Digo ao outro que, desejando, sem dúvida, sem saber disso, sempre sem saber, eu o tomo pelo objeto, por mim mesmo desconhecido, do meu desejo. Ou seja, em nossa própria concepção do desejo, eu te identifico, a ti com quem falo, com o objeto que falta a ti mesmo. Ao rumar por esse circuito obrigatório para atingir o objeto de meu desejo, realizo para o outro justamente o que ele procura.
quando, inocentemente ou não, tomo esse desvio, o outro como tal, que aqui é objeto, observem bem, de meu amor, cairá forçosamente em minha rede. Márcia, quando ele fala aqui de realizo para o outro justamente o que ele procura, tem relação com essa definição do amor, que amar é dar o que não se tem? Deixa eu achar aqui, peraí, onde? No Digo ao meio, ali, outro, no final. desejando, sem dúvida, sem saber disso, sempre saber. Ou seja, em nossa própria concepção, tá? O objeto que falta a ti mesmo. Com quem falo, com o objeto que falta a ti mesmo. Ao arrumar por esse circuito obrigatório para atingir o objeto de meu desejo, realizo para o outro justamente o que ele procura. Quando, inocentemente ou não, tomo esse desvio, o outro como tal, aqui é o objeto. Observem bem, de meu amor. Cairá forçosamente em minha rede. Acho que pode se fazer uma aproximação, né, com o dom, dar o que não se tem, né? Uhum. Mas então, agora, né, passamos então para o capítulo Ele 3. diz que isso é uma receita. Então, depois a gente tem que pegar essa receita aí e tentar fazer o bolo, né? Deixo-os com essa receita e lhes digo até a próxima. Até a próxima. Gente, um minutinho, que eu acho que estão gritando aqui na minha janela. Só um minuto. Tá. Oi, Vera. Oi? Deixa eu ver a capa do seu livro aí. O seminário dele. Ah, tá bom. Tá. O seminário que eu tenho aqui foi a tradução lá da do Ceará. Eles fizeram a tradução. Ah, sim, a gente tem. Na verdade, essa é a versão oficial que o Lacan deixou para o Jacques Lamillet estabelecer. Mas existem algumas versões que foram transcritas por outras escolas, né? Que circulam aí. É diferente Do do caso. Recife. Centro de Estudo Freudiano do Recife. Desce. É diferente, então, né? Não, eu estou seguindo aqui, mas muita coisa está coincidindo, tá? Não coincide a mesma palavra, sim, em algumas frases, mas o sentido é o mesmo. Uhum. É porque são transcrições. Imagina cada um escrevendo como escuta, né? É uma aula e que algumas pessoas fazem a transcrição. Então, não tem como ficar mesmo muito igual, né? Tá, acho que eu vou. Bom, obrigado. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, ele deixa com essa receita e diga até a próxima, né? Essa receita aí que fala do amor, do objeto do outro. Acho que depois vale a pena a gente esmiuçar melhor esse ponto. Vamos. E o capítulo 3, né, do Cosmo, a Unheimlichkeit, que é a estranheza, né? Ele traduz como estranheza. Vamos ver os itens aqui. O especular e o significante, do mundo à cena do mundo,
Hamlet e a cena dentro da cena, a serenidade de Lévi-Strauss, uma coisa qualquer na lacuna do falo. Vocês notaram? Vale chamar a atenção que Unheimlich é o estranho, né? Que vem lá de Freud, é o infamiliar, é o incômodo, que tem várias traduções, justamente porque não tem uma palavra que dê conta desse estranhamento que é íntimo ao mesmo tempo que é estranho, né? E aí, com essa terminação, Amlichkeit, né? Aí se transforma num substantivo, né? Então, aí a gente tem o estranheza. Então, do cosmo à estranheza. Vamos lá. Vocês notarão que sempre fico contente quando me agarro a uma certa atualidade em nosso diálogo. Em resumo, não há nada senão o que é atual. Daí ser tão difícil viver no mundo, digamos, da reflexão. É que, na verdade, nele não acontece grande coisa. Assim sucede eu me incomodar para ver se não se mostraria em algum lugar uma pontinha de ponto de interrogação. Raramente sou recompensado. É por isso mesmo que, quando acontece me fazerem perguntas, vocês não me hão de querer mal por eu tirar proveito delas. Item 1. Continuo meu diálogo com a pessoa a quem fiz alusão por 2 vezes em meus seminários anteriores. A propósito da maneira como pontuei da última vez a diferença de concepção que há entre a articulação hegeliana do desejo e a minha, tenho sido pressionado. Pressionam-me a falar mais sobre tudo o que é textualmente designado como uma superação a ser realizada em meu próprio discurso. Gostariam de uma articulação mais precisa entre o estádio do espelho, isto é, como se expressa o relatório de Roma, a imagem especular e o significante. Parece persistir nisso um certo hiato, não sem que meu interlocutor se aperceba de que o emprego das palavras hiato, corte ou cisão talvez não seja outra coisa aqui senão a resposta esperada. Sob essa forma, no entanto, talvez a resposta parecesse ser apenas uma esquiva ou uma elisão, né, que é elisão é eliminar, né, uma eliminação. Por isso é que hoje tentarei responder a ele. E o farei com boa vontade ainda maior, na medida em que aí nos encontramos rigorosamente no caminho do que tenho a descrever este ano. A angústia, com efeito, nos permitirá passar novamente pela articulação que assim me é solicitada. Digo, passar novamente, porque os que me acompanharam nestes últimos anos, e até os que, sem terem sido forçosamente assíduos aqui em todos os aspectos, leram o que escrevi. Dispõem, desde logo, de elementos mais do que suficientes para preencher esse hiato e fazer funcionar esse corte, como vocês verão, pelos poucos lembretes com que começarei. Não creio que haja 2 tempos no que ensinei algum dia. Um tempo que estaria centrado no estádio do espelho e no imaginário, e depois disso, no momento de nossa história, que é demarcado pelo relatório de Roma, na descoberta que eu teria feito subitamente do significante. É o simbólico, né? Uhum. Peço aos que se interessarem pela questão que assim me foi colocada, que se referiram a um texto que já não é de acesso muito fácil, mas que se encontra em todas as boas bibliotecas psiquiátricas. Esse texto, publicado em L'Évolution Psychanalytique, Revolução Psiquiátrica, e que se intitula Formulações sobre a Causalidade Psíquica, é um discurso que nos faz remontar a
1946, se não me falha a memória, logo depois da guerra. Nele, os interessados verão coisas que lhe provarão que não é de hoje que o entrejogo de dois registros tem sido intimamente trançado por mim. Se esse texto foi seguido... Quer dizer, ele está aqui respondendo, de alguma forma, né, que ele não mudou a questão que ele coloca no estádio do espelho com a descoberta do significante, como se tivesse modificado alguma coisa, né? E aí ele está dizendo, né, que desde sempre, que não é de hoje, né, que o entrejogo dos dois registros tem sido intimamente trançado por mim. Então, ainda que ele estivesse trabalhando o estádio do espelho sem a descoberta colocada, né, a colocação do significante, como se ele já estivesse ali presente, né? Não vem do lugar do outro, né? Uhum. Se esse texto foi seguido, digamos, por um silêncio bastante prolongado de minha parte, vocês não devem espantar-se demais com isso. Houve, desde então, um caminho percorrido para abrir esse discurso um certo número de ouvidos. Não pensem que, no momento em que fiz essas formulações sobre a causalidade psíquica, os ouvidos para escutá-las fossem muito fáceis. Como foi em Bonneval que tais colocações foram feitas, e como um encontro mais recente no mesmo lugar pôde evidenciar para alguns o caminho percorrido, saibam que as reações a essas primeiras formulações foram bastante surpreendentes. O termo que melhor as caracteriza é o termo púdico, ou pudico, nunca sei, gente. Ambivalência, do que nos servimos no meio analítico, mas isso seria dizer muito pouco. Já que me provocarão a esse respeito, e já que me reconduzem a essa época, tal qual um certo número de vocês já estava suficientemente formado para se lembrar, um momento de pós-guerra animado por sabe-se lá que movimento de renovação que se podia esperar dele. Não posso deixar de me lembrar de imediato que aqueles que, com certeza, não eram, individualmente, os menos dispostos a ouvir um discurso então muito novo, pessoas situadas do lado politicamente chamado de extrema esquerda, comunistas, para chamá-los por seu nome, deram mostras especiais nessa ocasião de reações cujo estilo me convém destacar com um termo que é de uso corrente, embora fosse bom nos determos por um momento antes de propor seu emprego, pois se trata de um termo que tornou muito injusto em relação aos que o invocavam originalmente. Um termo que acabou assumindo um sentido depreciativo, mas que emprego aqui no sentido cortês, o termo farisaísmo. Farisaísmo é hipocrisia, é isso? Não sei exatamente, mas que ele está associando aqui é um termo muito usado para o movimento de extrema esquerda, né? Eu acho que é hipocrisia. Uhum. Naquela ocasião, nesse copinho d'água, que é nosso meio psiquiátrico, o farisaísmo comunista realmente exerceu na plenitude a função daquilo em que o vimos empenhar-se, pelo menos para a nossa geração atual aqui na França, ou seja, assegurar a permanência da soma de hábitos, bons ou maus, em que uma certa ordem estabelecida encontra seu conforto e sua segurança. Em suma, não posso deixar de dar meu testemunho do que foi às reservas muito especiais dos comunistas, que devia à compreensão, na época, de que meu discurso ainda levaria muito tempo para se fazer entender. Daí o silêncio em questão,
e o empenho que fiz em me dedicar unicamente a fazer com que esse discurso penetrasse no meio que sua experiência tornava mais apto a entendê-lo, ou seja, o meio analítico. Dispenso-os das aventuras que se seguiram. Mas, se isso puder fazê-los reler as formulações sobre a causalidade psíquica, vocês verão, sobretudo depois que eu lhes disser hoje que existia desde então a trama em que se inscreve cada uma das duas perspectivas distinguidas por meu interlocutor, não sem razão. Essas perspectivas são pontuadas aqui por essas duas linhas coloridas, a vertical em azul, marcada pelo sinal I maiúsculo, de imaginário, e em vermelho, a horizontal com o S maiúsculo do simbólico. A articulação do sujeito com o pequeno outro e a articulação do sujeito com o grande outro não almejam separar. Haveria mais de uma forma de eu lhes recordar isso, mas vou lembrá-lo a vocês, tornando a passar por um certo número de momentos que já foram pontuados como essenciais em meu discurso. O que vocês têm esboçado ali no quadro, e onde colocaremos os elementos de que se trata, não é nada além de um esquema já publicado em minha observação sobre o relatório de Daniel Lagache. Nesse desenho, articulam-se termos que têm a mais estreita relação com o nosso tema, isso é, a função da dependência. Retomo-os do texto dessa observação, mas também do discurso anterior que fiz no segundo ano de meu seminário, a respeito do que chamei na época, respectivamente, de eu ideal e ideal do eu. Recordemos, pois, de que modo a relação especular vem a tomar seu lugar e a depender do fato de que o sujeito se constitui no lugar do outro e de que sua marca se constitui na relação com o significante. Isso é super importante, né? Boa noite, Lidiana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada. Tá joia. Nós estamos na página 41. Gente, Tá, deixa eu só obrigada. desligar um vento aqui que está muito forte. Peraí. Estamos na página 41, começando o segundo parágrafo, né? Então, vou reler esse pedacinho, tá? Recordemos, pois, de que modo a relação especular vem a tomar seu lugar e a depender do fato de que o sujeito se constitui no lugar do grande outro e de que sua marca se constitui na relação com o significante. Na simples imagenzinha exemplar da qual partiu a demonstração do estágio do espelho, o chamado momento jubilatório em que a criança, vindo captar-se na experiência inaugural do reconhecimento no espelho, assume-se como totalidade que funciona como tal em sua imagem especular, porventura já não relembrei desde sempre o movimento feito pela criancinha? Esse movimento é tão frequente, tão constante, eu diria, que qualquer um pode lembrar-se dele. Ou seja, a criança se volta, como observei, para aquele que a segura e que está atrás dela. Se nos esforçarmos por assumir o conteúdo da experiência da criança e por reconstituir o sentido desse momento, diremos que através desse movimento de virada da cabeça, que se volta para o adulto, como que para invocar seu assentimento, e depois retorna à imagem. Ela parece pedir a quem a carrega e que representa aqui o grande outro,
que ratifique o valor dessa imagem, né? Que confirme o valor dessa imagem. Isso é super importante, né? É a tal ideia que Lacan traz, né, de que o sujeito se constitui a partir do outro, né, e que a partir de uma mensagem invertida, né? É o adulto que aponta para a criança no espelho e diz: "Tu és", né? Essa é uma frase conhecida de Lacan, que ele vai chamar de mensagem invertida, que é o que quem diz da gente, quem a gente é, né, nossas informações, elas vêm do outro. Por isso essa ideia de que o outro tem as respostas, por isso essa ideia de que o outro é o tesouro dos significantes, é lá que nós encontramos e buscamos, enfim, tanto a questão das respostas como a própria questão do desejo, né? O desejo é o desejo do outro. E a receitinha que ele colocou aqui em relação ao amor, o objeto estar no outro, né? Enfim. Então, ele está retomando aqui, e me parece, né, que assim, ele passou das fórmulas do desejo, comparando, né, Hegel com a psicanálise, né, parece que do nada para a questão do espelho, né, mas me parece que ele está respondendo a uma demanda aqui que alguém fez, né, em relação a isso, assim, mas então você está mudando algo que você está dizendo, você está mudando algo que você fez, né? Você, quando apresentou o estágio do espelho, você não trabalhava com a ideia de significante, e agora esse significante aí está presente, né? E aí ele está retomando, mostrando justamente que essa presença do outro na relação, do espelho, né? Enfim. Só para a gente ir fazendo essas amarrações assim do texto, né? Não ficar muito disperso. Esse é interessante também que esse momento do júbilo, né, que ele fala da criança, né, a partir desse assentimento do outro, né, esse é um momento que pode não acontecer, né, assim, nem com todos, né, assim, pode. Sim. Sobretudo se a gente não estiver falando da estrutura neurótica, né? Que é esse momento de construção do eu, né? Exatamente. Não é, né, não é todo, né? Não é para todos. Então, isso, é claro, é apenas um indicador, levando em conta a ligação inaugural entre a relação com o grande outro e o advento da função da imagem especular, cuja notação é ideal. Mas será preciso nos determos nisso? Se pedi a meu interlocutor um trabalho, foi em razão das dúvidas que lhe vinham a propósito do que Lévi-Strauss afirmou em seu livro que marca a atualidade, O Pensamento Selvagem, e cuja relação com o que temos a dizer esse ano, vocês verão que é realmente estreita. Tem a ver com esse cosmos que ele fala no título, né? De fato, se aqui temos de abordar aquilo de que se trata nesse livro, é para assinalar o tipo de progresso constituído pelo uso da razão psicanalítica, na medida em que ela vem responder precisamente à ânsia diante da qual muitos de vocês ficam momentaneamente paralisados, aquela que Lévi-Strauss aponta ao longo de todo o seu desenvolvimento na oposição entre o que chamo de razão analítica e razão dialética. É em torno dessa oposição que gostaria de lhes fazer a seguinte observação, como introdução ao caminho que hoje irei percorrer. Lembrem-se do que extraí do trabalho inaugural no pensamento de Freud, constituído pela interpretação dos sonhos, quando enfatizei que nesse texto, primeiro Freud introduz o inconsciente como um lugar que denomina uma outra cena. Desde o começo, desde que entra em jogo a função do inconsciente a partir do sonho, esse termo é introduzido como essencial.
Pois bem, creio que está aí, de fato, uma forma constitutiva do que é, digamos, nossa razão. Quanto a essa razão, procuramos o caminho para discernir suas estruturas. Eu diria que o primeiro tempo é: o mundo existe. Digo-lhes isso e nada mais, para fazê-los ouvir o que tenho a lhes dizer. Mas será preciso voltarmos a esse ponto, porque ainda não sabemos o que isso significa. Esse mundo tal como é, eis o que concerne à razão analítica, aquela a que o discurso de Lévi-Strauss tende a dar primazia. Com essa primazia, ele também lhe confere uma homogeneidade, afinal, singular, que é justamente o que choca e perturba os mais lúcidos dentre vocês. Estes não podem deixar de discernir o que isso comporta de retorno ao que poderíamos chamar de um materialismo primário, na medida em que, no limite desse discurso, o funcionamento da estrutura, o da combinatória, tão poderosamente articulada pelo discurso de Lévi-Strauss, só faria aproximar-se da própria estrutura do cérebro, por exemplo, ou da matéria, e representaria, segundo a chamada forma materialista, no sentido do século XVIII, apenas seu par, e nem sequer seu substituto. Bem sei que essa é apenas uma perspectiva extrema, porém é válido captá-la, uma vez que ela é expressamente articulada. Ora, a dimensão da cena, em sua separação do local, tem um asterisco aqui em cena, eu vou ler. Convém lembrar que o termo francês scène significa também o palco, ou até o próprio teatro, e o texto lacaniano joga com essas nuances de significação. Num ou noutro ponto, a bem da clareza, a tradução optou pelo termo palco. Então, ora, a dimensão da cena em sua separação do local, mundano ou não, cósmico ou não, em que está o espectador, está aí para ilustrar a nossos olhos, a distinção radical entre o mundo e esse lugar onde as coisas, mesmo que sejam as coisas do mundo, vêm a se dizer. Todas as coisas do mundo vêm colocar-se em cena segundo as leis dos significantes. Leis que, de modo algum, podemos tomar de imediato como homogêneas às do mundo. É mais que evidente que a existência do discurso no qual estamos implicados como sujeitos é muito anterior ao advento da ciência. Por mais admiravelmente instrutivo que seja o esforço de Claude Lévi-Strauss para homogeneizar o que ele chama de discurso da magia com o discurso da ciência, nem por um instante podemos chegar à ilusão de crer que não há aí uma diferença, ou até um corte, e acentuarei dentro em pouco o que temos a dizer a esse respeito. O esforço de que se trata é maravilhoso, a bem da verdade, por sua faceta de desespero. Portanto, Ricardo gostaria de falar. Fala, Ricardo. Desculpa, eu não vi a mãozinha. Tá, não, para não interromper, eu levanto a mãozinha aqui. Tá. Márcia, posso Sim. chamar assim, né? De Márcia, né? Sim, claro. Essa parte aqui, o Lacan já está fazendo uma prévia para falar do trabalho do Claude Lévi-Strauss, da eficácia simbólica. Talvez, assim, vamos ver onde ele vai chegar. Assim, o que eu estou entendendo é que ele está justificando, né, o quanto ele já fazia um uso do significante, né, apoiado aí, né, ele vai de Hegel a Lévi-Strauss,
de um pulo para o outro, né? É. Vamos entender o que ele está tentando aqui, É. assim, nessa passagem. Quando Eu não ele, sei, isso. não sei se te Porque quando afirmar ele se é isso. busca, é, quando ele busca o trabalho Antropologia Estrutural do Lévi-Strauss, exatamente para Aham. isso, e aí ele aponta a questão da eficácia simbólica, né? Uhum. Ele está A falando do função do pensamento significante. selvagem. Isso, o pensamento selvagem é o trabalho que o Lévi-Strauss fez com tribos, né? Uhum. Então, Primitivo. lá, a fala do pajé, né? O significante tem efeito. Uhum. Então, como o significante também é uma palavra, então o que entrou pela palavra sai pela palavra, né? Então, o que entra pela palavra faz efeito. Que também é um Uhum. outro exemplo que eu vou trazer do determinismo freudiano, né? Do termo. Uhum. Então, Uhum. eu presumo que ele já deve estar fazendo essa abordagem, que eu não li o para frente, estou acompanhando junto com vocês aqui. Sim, nós também. Às vezes É, dá para dar uma na, preparada, pró- uma lidinha, na próxima mas hoje dá para viemos trabalhar assim mais. na associação livre, hoje viemos assim Ah, na leitura juntos. Então, vamos ver aonde ah. ele, né, quer chegar. Aqui, Mas ó. parece que o objetivo Ah, principal é a presença do significante, isso né? aqui, ó. Antropologia estrutural, do Isso, Lévi-Strauss, aham. Uhum. né? Aí ele trabalha a eficácia simbólica, né, o feiticeiro com a magia, mas o pensamento selvagem, ele, acho que ele pega, né, um uma outra questão, né? Bom, vamos lá ver onde ele quer chegar, porque Lacan, Vamos, ele dá discorre, discorre, voltas e discorre para voltas. depois falar o que ele está querendo com isso, assim, né? Muitas vezes. Gente, me perdi. Vocês podem me ajudar onde paramos? Aqui o campo particular. Acho que da página 44, né? 4-4? É porque a minha tradução está aqui assim, ó. Não, estava na Então, 4-3 ainda. primeiro tempo no primeiro, É, então, primeiro tempo no mundo. Segundo tempo, tá. a cena sobre a qual faremos erguer esse mundo. E isso é a Uhum. dimensão da história. A história tem É na sempre esse 4-3 caráter de mesmo. encenação. Uhum. Na 4-3. Portanto, primeiro tempo, o mundo, que é o Ah, que ele Isso. realmente disse lá na outra página, né? A primeira uhum. coisa que eu tenho para dizer é o mundo existe. Então, primeiro tempo, o mundo. Vamos lá. Segundo tempo, o palco. O palco onde fazemos a montagem desse mundo. O palco é a dimensão da história. Acho que foi por aí que a gente. Uhum. Isso. O seguinte, a história tem sempre um caráter de encenação. Lévi-Strauss mostra-o bem especificamente no capítulo em que responde a Jean-Paul Sartre e em que critica o último desenvolvimento instituído por este para realizar a operação que da última vez chamei de repor a história em seus varais. Lévi-Strauss lembra que o funcionamento histórico tem um alcance limitado, que o tempo da história distingue-se do tempo cósmico e que as próprias datas adquirem, de repente, na dimensão da história, um outro valor, quer que se chamem 2 de dezembro ou 18 Brumário. Não se trata do mesmo calendário do qual vocês arrancam as páginas todos os dias. A prova disso é que essas datas têm para vocês um outro sentido. Podem ser reevocadas em qualquer outro dia do calendário para significar que imprimem nele sua marca, sua característica, seu estilo de diferença ou repetição. Uma vez que o palco prevaleceu, o que acontece é que o mundo é inteiramente montado nele, e que, com Descartes, podemos dizer que no palco do mundo eu me aventuro, como faz ele, Larvatus mascarado. A partir daí, pode-se levantar a questão de saber o que o mundo, o que chamamos de mundo no começo, com toda a inocência,
deve ao que lhe é devolvido por esse palco. Tudo o que temos chamado de mundo ao longo da história deixa resíduos superpostos que se acumulam sem se preocupar minimamente com as contradições. O que a cultura nos veicula como sendo o mundo é um empilhamento, um depósito de destroços de mundos que se sucederam e que, apesar de serem incompatíveis, não deixam de se entender muito bem no interior de todos nós. O campo particular de nossa experiência permite-nos medir a pregnância dessa estrutura. Sabemos de sua profundidade, especialmente na experiência do neurótico obsessivo, em quem o próprio Freud observou desde longa data o quanto esses modos cósmicos podiam coexistir, da maneira que parecia fazer menos objeção, embora manifestando a mais perfeita heterogeneidade desde o primeiro exame. Em suma, já que fizemos referência à cena, nada é mais legítimo do que o questionamento do que é o mundo da visão cósmica no real. Isso com que acreditamos lidar como mundo. Será que não são simplesmente os restos acumulados do que provinha do palco, quando ele estava, se assim posso me expressar, em turnê? Essa evocação nos introduzirá agora num terceiro tempo, que eu lhes havia assinalado no passado, sem ter tido, na época, tempo suficiente para acentuá-lo. Bom, então esse terceiro tempo, vamos ver se ele se refere, né? O mundo existe, o palco onde esse mundo é criado, e agora é um terceiro tempo. Vamos ver. Ele vai... Tá bem filósofo nessa aula, né? Enfim, o Seminário 10 a gente sabe que depois ele vai cair mesmo dentro da angústia, dos objetos, né? Mas essa aqui é uma aula bem filosófica, me parece que ele está respondendo também a demandas, provocações, né? E trazendo toda essa elucubração assim, teórica, né? Para fundamentar a questão do significante que ele levanta na aula anterior, quando ele faz uma comparação do inconsciente na psicanálise e a consciência em Hegel, enfim. Então, acho que isso provocou com que ele e fez com que ele trouxesse outros filósofos, outras questões, remontasse a ideia do significante presente desde muito antes, quando ele, por exemplo, escreveu sobre o espelho, né? Então, vamos ver esse terceiro tempo. Retomando, primeiro tempo, o mundo existe, segundo o palco, onde ele é criado, né? Onde esse mundo é inventado, algo histórico, e como terceiro, vamos ver o que ele nos apresenta. Ele traz agora aquele item Hamlet, o palco dentro do palco, que ele vai falar da peça que o Hamlet encena do assassinato do pai, né? Que é Armadilha, né? Então, vamos lá, vamos ver. Parece que essa peça até hoje é encenada na Inglaterra, chama Ratoeira, sabia? Em Londres. Interessante, não. Isso é interessante, né? Uhum. Vocês querem iniciar o item 2 ou já é 5 para as 7? É. Uhum. Então, eu acho que a gente pode parar no terceiro tempo com a curiosidade. O que será o terceiro tempo, né? Porque é grande, né? E a gente vai parar no meio e vai esquecer. Então, vamos anotar aqui. Primeiro tempo. Página 44. Vou pegar uma caneta que escreve. Primeiro tempo. O mundo existe. Primeiro tempo, o mundo existe. Segundo tempo, palco para o mundo, né? Uhum. E aqui, então, entraremos no terceiro tempo. Ok.
Então, hoje tivemos uma leitura mais filosófica, né? Enfim, mas acho que isso, né? Ratificando a importância e a presença do significante, para então depois entrar nos meandros da angústia. Então, Muito bom. Márcia, Zóia, diga lá. essa cena aí, fazer uma provocação aqui para a gente pensar, esse palco, essa cena, uma hipótese, a gente poderia chamar de construção da fantasia? Sim, onde a história é criada, né? Uma fantasia, Uhum. poderíamos, né? Eu não sei ainda bem onde o Lacan quer chegar. Eu acho que a gente precisa ver essa montagem dos tempos, né? Para a gente situar o que é isso que está chamando de palco, onde ele diz que também é o lugar dos restos. O lugar dos restos, não sei se seria exatamente da construção da fantasia, mas ele diz, né? A Vera leu ali num parágrafo. Não seria esse palco o lugar dos restos, quando essa história está sendo contada numa turnê, por exemplo? Né? Então, seria fantasia, ou que lugar é esse que ele chama de lugar dos restos, né? Que terceiro tempo é esse que ele vai entrar, para aí a gente ter uma ideia melhor assim, do que ele está tentando com essa terceira aula, que é do cosmos à estranheza. Né? Uhum. É o título da aula. Então, vamos lá, do cosmos à estranheza. Ele está fazendo esse movimento a partir da filosofia e vamos seguir com ele para ver onde chegamos. Se Ver onde a gente vai chegamos, né? chegar. Se chegamos. Gente, há uma foto para a gente registrar, inclusive que a gravação vai para o YouTube, né? Fazer a fotinha aqui rapidinho. Pode ser? Uhum. Espera aí que eu estou torta. 1, 2 e... Aí. Espera aí, gente, não saiu direito, não. Vou botar aqui um pouquinho mais distante. Deixa eu abaixar o celular. Pronto. 1, 2 e... Foi. Gente, obrigada. Nos Muito encontramos, bom, gente. então, Boa semana. daqui a Dia 15, né? 27. Boa Dia? noite, gente. Obrigada. Dia Tchauzinho. 27. Dia Tá bom? 27, então. Até lá. Tá bom. Tchau.